Ainda bem que eu percebi que não estava o negocinho gravando, porque senão ia ficar sem gravar, o pessoal quando fosse assistir. Então, quando o Freud começou a estudar, ele estudou o quê? Histeria, neurose. Aí depois ele vai colocar a histeria dentro da neurose. Então, a histeria é uma das neuroses. E qual é a característica da neurose, da histeria? O recalcamento, é o mecanismo de defesa. Então, em Freud, quem identifica o tipo de problema psíquico, vamos chamar assim, o transtorno, seja lá o que for, a psicologia chama de uma forma, a psiquiatria também, e a gente chama de outra, mas o que vai identificar a diferença em Freud é o mecanismo de defesa, como é a forma que que aquele afeto, aquele conteúdo desagradável, o que é feito dele. Então, na histeria, que é uma neurose, então, na neurose, na histeria, aí o recalcamento, aquele conteúdo desprazeroso, ele vai para o inconsciente e fica escondido. Fica lá, não é escondido, na verdade, é reprimido. Fica ali, é o termo melhor para usar. Fica reprimido aquele conteúdo. Na histeria, ele retorna como sintoma. E na neurose, que é também, a histeria é uma neurose, mas a histeria tem suas características, então na neurose vai depender. Ela pode vir como uma angústia, ela pode vir com outras coisas, né? Então, assim, a gente pode depois, lá no grupo de Freud, estudar sobre outros tipos de patologia, de psicopatologias, porque aqui a gente vai estudar o Lacan. Então, o que acontece? Só que Freud, ele mesmo classificou. Naquele momento ali, ele chamava histeria de conversão, histeria de não sei o quê. Depois ele fala que tem neurose de não sei o quê, neurose de angústia, neurose fóbica, mas ele vai separar, ele vai chamar de neurose, psicose e perversão. São esses três tipos. Aí, dentro da neurose, a gente poderia classificar depressão e outros transtornos. Na psicose, a gente inclui a paranoia e a esquizofrenia. E a perversão é um caso à parte. Tanto é que até o momento, a gente já estudou assim, no sentido de saber o que acontece com a pessoa, já teve alguns vídeos, mas a gente ainda não estudou a fundo. Boa noite, seja bem-vinda de volta. Aí o que acontece? Então, a gente não estudou a fundo ainda na Uninter. Mas, em Lacan, diferenciar, o que vai diferenciar em Lacan é a estrutura psíquica. É aquele nó barromeano que a gente tem nos slides. Então, quando a gente pega os slides do nó barromeano, sim, em Lacan a gente também pode dizer neurose, psicose e perversão, porque Lacan seguiu quem? Ele seguiu os estudos de Freud. Lacan também vai dizer que é neurose, psicose e perversão. Também, mesma coisa. Só que a diferença de Lacan para Freud é que Freud não se aprofundou nas psicoses e Lacan se aprofundou nas psicoses. Então, ele foi estudar as pessoas que têm psicose. Então, a paranoia é uma delas, a esquizofrenia, mas ele estudou mais foi a paranoia. Então, quando chega em Freud, o que vai definir não é o mecanismo de defesa, é o arranjo psíquico. Mas, assim, não precisa a gente muito, como é que eu vou dizer, se aprofundar naqueles nós, se o nó está torto, se o nó está para a direita, se o nó está para a esquerda. Porque quando a gente for conversar com o paciente, não é nosso objetivo nessa aula, mas quando a gente for conversar com o paciente, o que vai definir, a gente não vai ter assim como é que eu vou dizer, um raio-x do psiquismo do paciente para saber se o nó dele está torto, se está virado, porque isso é teórico, né? Não é que Lacan ele viu esses nós barromeando na cabeça de ninguém. É uma estrutura que ele criou, como Freud usou, vamos dizer, o exemplo que a gente às vezes usa do iceberg. Como a gente pode usar aquele iceberg em Freud para explicar o consciência, pré-consciente e inconsciente,
que tem também nessa estrutura id, ego, superego, Lacan não vai chamar de id, ego, superego. Vai chamar aqui de real, simbólico, imaginário. Então, a gente está aqui com os slides. Vocês abrindo aí os slides, a gente já viu ele na semana passada. Então, aqui na terceiro slide, tem um nó barromeano, figura 1. Aí ele vai. Ele mostra o nó da esquizofrenia, ele mostra o esquema do lápis, da trança e o nó imaginário. Ele está explicando que se solta. Aí vem para o próximo slide. Esquema não sintoma cacho em formato de trança e de nó. Ele já explica que... Aí ele vem para o outro. Então, ele mostra as estruturas de alguns transtornos psíquicos. Aí, aqui, do início ao fim desses slides, são nós com arranjos, vamos dizer assim, com amarrações para que não se solte. Ou nó solto, que aí representa a esquizofrenia. A gente sabe que o I, esse I aqui, esse aro verde, é o imaginário. Então, vocês olham que na esquizofrenia, quem está solto é o imaginário. Porque o imaginário, ele lida com o mundo das imagens. Então, a gente pode pensar que na esquizofrenia como que tem, vamos dizer assim, aquelas alucinações. Às vezes tem alucinação auditiva e visual. Mas vamos agora pensar um pouquinho de novo, retomar Freud, só para poder explicar, e eu vou explicar Lacan. Então, vamos pensar na neurose, na psicose, e vamos deixar a perversão para lá, porque perversão não vai ser o objetivo do nosso estudo aqui. Então, o que seria perversão? A perversão é aquela pessoa que ela não sofreu a castração. Ontem a gente falou sobre castração. Ela não se permitiu, não quis ser castrada. Como assim? Porque, na verdade, a gente não é castrado de verdade, né? A criança não sofre a castração de verdade. É aquilo tudo ali, como disse, é mítico. É uma história para explicar o inconsciente. E nas fases do desenvolvimento psicossexual infantil, desenvolvimento psicossexual infantil. Só que na neurose, como eu disse, tem um recalcamento. Na psicose não tem recalcamento. O que é que tem? Freud explicou assim, ó. Uma pessoa que ficou paranoica. Ele disse, o conteúdo, ele não é recalcado, ele fica na consciência. Agora, esta ideia, ela é projetada para fora. Como assim? Vou dar ideia. Aquilo não vai estar mais dentro de mim, vai estar como se fosse para fora. Então, quando está para fora, eu não converso com meus pensamentos. Eu fico ouvindo vozes, porque aquilo foi projetado para fora. Eu não, vai para lá. Aí o que acontece? Aquilo é projetado para fora, então aquele exemplo que eu dei, a moça do caixeiro viajante. O caixeiro viajante ficava hospedado na casa dela, ela era bem mocinha, bem novinha. Esse caso aí foi de Freud. Então, ela chegou no quarto para arrumar a cama. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, ela chegou para arrumar a cama e o homem pegou, chamou, e quando ela chegou perto, ele colocou o membro na mão dela. Então, ela tomou aquele choque, se sentiu constrangida e o rapaz depois foi embora. Esse homem foi embora. Mas esse abuso, ela não recalcou o que aconteceu com esse abuso, porque ela não tem uma estrutura psíquica de uma neurótica, ela tem uma estrutura psíquica de uma psicótica. Ela é uma paranoica. Então, o que aconteceu com ela? A Michelle já entrou aqui também, seja bem-vinda. O que aconteceu? Ela não vai sumir da mente dela o que aconteceu. O que é que vai acontecer? Ela, desculpa, eu apertei sem querer uma tela, aí abriu aqui. Ela vai ter uma ideia assim, o que foi isso? Nesse momento, o eu dela não aguenta lidar com aquilo, foi projetado para fora. Ela começa a dizer assim, as vizinhas estão falando mal de mim.
As pessoas na rua têm pena de mim. Eu estou ouvindo as vizinhas falarem de mim. Aí eu vou começar a aumentar aqui, vou começar a inventar mais coisa para o negócio vocês verem bem que é diferente. Então a pessoa, digamos, começa a falar assim: eu estou ouvindo que as vizinhas estão dizendo de mim, vocês estão ouvindo, ó? Aí ninguém ouve, só ela. Ó, as vizinhas estão dizendo que aquele homem se aproveitou de mim, o meu noivo, e foi embora e me deixou. Realmente ela falou isso, que o noivo deixou ela. Ela começou a dizer que na mente dela ali foi um abandono, aquele homem não era nada dela. Mas na mente dela, que ficou ali perturbada com aquelas emoções, ela começou a dizer: eu fui abandonada. Eu fui abandonada. E aí a pessoa fica só nisso. Só nessa. Eu fui abandonada e fica repetindo. Eu fui abandonada, o homem foi embora, o homem me deixou, eu fui abandonada. E porque ele me deixou, as pessoas estão falando mal de mim. E fica nesse sofrimento. Então, é diferente do recalque, que o recalque vai lá para baixo. O que acontece? Então, por isso que Freud disse que a ideia permanece na mente, porque ela sabe contar. Ela contou para as irmãs: ó, aquele homem que estava aqui, amigo da família, ele veio, me chamou no quarto, ele fez isso e isso. Mas aí, quando ela começa a contar, volta, a mente dela parece que volta, ela começa: ó, estão falando na rua de mim, ó. Ó, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? E nisso aí, na psicose, a pessoa pode ter também delírio, pode ver coisas que não existem, que tem a ver. Vocês veem que, assim, o desejo dela, ela não consegue haver com aquele desejo. Ela vai dizer que está vendo, que as pessoas estão falando dela, que ela foi abandonada pelo homem. Só que quando a gente vai passar para Lacan, ele não trata, ele não usa o desenvolvimento psicossexual infantil, não. Ele vai utilizar as estruturas do real, simbólico e imaginário. Então, a gente já abriu o slide que está no grupo que eu deixei, para quem chegou depois, e a gente já abriu o estudo de caso. Então, na verdade, Lacan vai introduzir um termo novo, porque Lacan, ele disse assim, que ele fez um retorno a Freud, e quando a gente vai estudar, diz que até o seminário antes do 11, ele sempre citava Freud. Ele pegava um livro de Freud, citava. Então, se a gente for estudar do seminário 1 ao 10º, vai estar sempre mencionando Freud. Quando chega no 11, ele começa ali falando, daqui a pouco ele totalmente muda, porque ele fala assim: eu não estou mudando a teoria de Freud, mas será que é só Freud que pode introduzir algo que tenha percebido? Será que não vai ter outras pessoas que vão perceber algo que está além de Freud? Será que o próprio Freud não pode ter tido alguma coisa que ele não percebeu, que estava ali, mas porque Freud, assim, ele teve uma vida toda, a vida dele toda estudando psicanálise, estudando porque é ele que criou, né? Não é estudando como a gente está estudando, é teorizando, refazendo. Mas é claro que o quê? Tem 100 anos de estudo, né? De lá para cá. E é claro que o Lacan chegou e falou assim: será que não tem algo que Freud não notou? Então, como Lacan era psiquiatra e ele tinha um encontro com esse pessoal que era mais neurótico, ou neurótico não, desculpa, era mais psicótico e paranoico. Só que a paranoia está dentro da psicose. Então, o que acontece? Quando Freud estava estudando, ele chamava de psicose, de paranoia, depois que ele vai e vai dividir, como eu já falei, neurose, psicose e perversão. Então, Freud se aproximou muito da neurose e Lacan vai se aproximar muito na psicose. Então, ele chegou e falou assim: ó, gente, Lacan vai, estuda e fala assim: o mecanismo de defesa da psicose, que Freud chamou de projeção, ele falou assim: o nome vai ser foraclusão. Então, quando vocês ouvirem o termo foraclusão, quer dizer isso. É o mecanismo de defesa da psicose. E como a paranoia é uma psicose, da paranoia também. Por que foraclusão? Porque aquele sofrimento psíquico que a pessoa teve sempre é um trauma. Gente, a maioria das vezes é um trauma. Ó, é como se fosse um gatilho, sabe?
É tipo assim, como é que eu vou explicar? Todo mundo, eu sei que tem a influência da predisposição, da hereditariedade, né? Às vezes na família já teve algumas pessoas com depressão, aí a pessoa vem tendo depressão, mas não é só isso, é o ambiente em que foi criado, se aquele ambiente foi muito estressor ou não estressor. Eu estou falando aí já da depressão, vamos dizer assim. Aí vem, a pessoa passa por uma série de problemas, e um dia lá, um desses problemas é a gota d'água que faltava no balde, para transbordar este balde, vamos dizer assim, e vir desencadear uma depressão. Então, assim, a depressão já é uma coisa muito mais profunda do que a gente estudar uma neurose mais simples, né? Mas eu quis usar isso como exemplo. E aí vamos para a psicose, a mesma coisa. Aquela pessoa, Lacan vai dizer assim, que ela já tinha uma estrutura mental, uma estrutura psíquica predisposta para uma psicose. Mas geralmente, quando desenvolve algo, não é assim da noite para o dia. A não ser se for realmente um caso hereditário, só hereditário, porque aí Freud também vai falar que tinha coisa. Freud teoriza o tempo todo. Ah, tem a histeria hereditária, tem a histeria que foi causada, e ele tentou ali teorizar, mas Lacan, ele fala assim, que aquele trauma ali é que vai desencadear essa psicose. Porque a pessoa já tem uma estrutura de psicose. Então, essa estrutura está ali no arranjo do real, simbólico e imaginário. E a pessoa não recalca como na neurose. Ela faz o ego, ele tem um mecanismo de defesa chamado por Lacan, não é termo de Freud, que é o fora-oclusão. Porque as coisas vêm de fora. João ouve a voz que vem de fora. Ele acha que é de fora, que não é ele. Aquela moça, ela não sou eu. As pessoas estão falando mal de mim. As vizinhas estão com pena de mim. E a pessoa fica só nessa história o tempo todo. Então, agora a gente vai pegar aqui esse estudo de caso para a gente ver essa pessoa, que é chamada de Edmundo. E a gente vai ler aqui. E quando a gente terminar de ler, a gente vai comentar aqui um pouquinho. Edmundo, nome fictício, tem pouco mais de 60 anos e frequenta a clínica. Só que eu vou fazer observações minhas nesse momento. Observações minhas, depois eu vou para a resposta aqui do estudo de caso. Mas a gente não vai assim encerrar aqui, creio eu. Porque a gente tem coisa mais para analisar aqui. As estruturas psíquicas que o autor cita, tal. Então, ele tem mais de 60 anos, então imagine aí, um senhor frequenta a clínica de psicologia da PUC Minas desde o primeiro semestre de 1995, por demanda espontânea. Então, provavelmente, assim, a PUC Minas deve desenvolver algum estudo, algum atendimento, até vamos dizer, sem custo, para pessoas que não têm condição financeira. Então, ele estuda, ou ele estuda o quê? Desculpa. Ele faz tratamento espontâneo, ou seja, ele procurou desde junho de 2007. É atendido na abordagem psicanalítica. Assim, quem atende ele são psicanalistas. Nos registros consta ser portador de retardo mental, diagnosticado em uma escola especializada em Belo Horizonte, e em paciente psiquiátrico num posto de saúde. Então, vamos dizer, ele tem um retardo mental, ele também tem um diagnóstico psiquiátrico num posto de saúde, fazendo uso de diazepam, Aldol e medicação para hipertensão arterial. Então, assim, a gente depois, eu pretendo, assim, a gente estudar sobre remédio. Não que a gente vai indicar remédio para ninguém, porque só quem pode indicar o remédio é o médico, é o psiquiatra. Mas por quê? Se um paciente chegar no nosso consultório, certo? Ou se for atendimento online, eu já digo que é um pouquinho mais difícil a gente poder fazer isso. Mas, assim, no meu ver, isso, assim, não é obrigatório para quem é psicanalista. Mas se eu tiver um consultório presencial, eu creio que o psicanalista ele pode tirar uma pressão do paciente.
Até porque, assim, você está lidando com o ser humano, aí quando eu falo isso, eu vou mais para um curso que eu estou fazendo, que é de neuropsicanálise, que já engloba o estudo da mente e também o físico. Mas a gente vai deixar isso para depois. Mas assim, se eu tivesse um consultório, eu acho que eu poderia sim medir a pressão do meu paciente, até porque eu posso estar lidando com uma pessoa hipertensa, que daqui a pouco mexe com as emoções dela, ela infarta na minha mesa, no meu divã. Agora eu estou falando com essa visão da neuropsicanálise, certo? Não é aqui Lacan. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente não entende nada de remédio e o paciente já vem de lá, ou porque ele quis ir, ou ele foi indicado por alguém. Digamos que ele foi indicado por alguém, ele traga assim um laudo que ele tem, dizendo quais são os remédios que ele toma. Se a gente não tiver entendimento de remédio nenhum, a gente não vai saber direito o que, é que a gente está lidando. E, por acaso, eu sei que diazepam é um ansiolítico, é um remédio hipnótico e que é para dormir, certo? Eu sei disso. Mas a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Não que a gente vai passar remédio para ninguém, nem vai desmamar remédio nenhum de paciente nenhum, mas a gente precisa ter essa visão. É uma opinião minha, não é de Lacan, não é de Freud, até porque Freud entendia muito bem dos remédios. Ele era médico, né? Então, em sua análise, Edmundo diz que precisa falar, desabafar e ter sua fala respeitada. Ele fala isso para essa pessoa que escreveu essa tese, certo? Então, assim, por ele ser atendido, geralmente, em locais que não é pago, ele sempre pega, às vezes, um psicanalista diferente, que ele não fica muito tempo com o mesmo psicanalista. Acaba, entra o estagiário, sai, e aí ele é atendido. Então, às vezes pode ser que ele fique meses com o mesmo, às vezes pode ser que não, pode ser que fique um ano ou não chega a ficar um ano com o mesmo psicanalista. Então, esse psicanalista que está atendendo ele, tipo, fez um relato, né? A gente tem que fazer uma anamnese dos pacientes, a gente tem que escrever sobre a anamnese do paciente, né? A gente tem que escrever sobre o paciente, não fazer um estudo de caso desse, mas dizer, ele tem 2 filhos, ele tem então problema de saúde, ele é certo? Então, em sua análise, Edmundo diz que precisa falar, taranana, enquanto casado de 87 a 2003, não tinha lugar nem apoio em casa. Quer recuperar tranquilidade e sair da depressão. Com o falecimento da esposa em 2003, volta a morar com a mãe e com os irmãos. Queixa-se que queixa de ser analfabeto, que ser analfabeto impede sua evolução profissional. Em fevereiro de 2001, um laudo da psicóloga de uma escola especial dizia, apresenta, boa noite, seja bem-vinda, dizia aqui, deixa eu ver. Apresenta dificuldades para a alfabetização. Tem escolaridade primária e curso Mobral à noite na referida instituição. Quem entrou agora, boa noite, pode pegar o relato de caso, que a gente está lendo já o segundo parágrafo. Então, tem todo esse histórico. Só que, assim, quando a gente está atendendo um paciente, a gente tem que levar em conta o seguinte: não que a gente vá fazer assim, todo mundo é culpado até que se prove o contrário, não quer dizer isso, mas assim, até que ponto aquilo que o paciente está dizendo é verdade, é a verdade dele ou é a verdade real, né? Então, a gente está ouvindo, a gente não vai pôr em xeque, não vai questionar nada. Mas será que tudo que esse paciente falou realmente aconteceu? A gente tem que ter esse olhar. Ainda mais que a gente está vendo um histórico que diz aqui assim, ó, tem um retardo mental. Ele disse que ele quer sair da depressão, mas em momento nenhum a gente está vendo aqui um diagnóstico de depressão. Será que é depressão? Será que a gente está tratando realmente de uma neurose? Fica a interrogação para daqui a pouco a gente ver.
A história clínica aponta um sofrimento constante por não ser reconhecido, pois, segundo seu relato, é um homem direito, honesto, trabalhador, o único homem direito e digno de confiança que existe no mundo. Imagine uma pessoa falando isso, né? Eu sou o único homem direito que existe no mundo, eu sou um homem trabalhador, eu sou um homem direito, eu sou um homem honesto, eu sou um homem honesto, eu sou um homem... A pessoa fica repetindo isso. Agora, a gente não está aqui com ele ou com uma gravação para ver como essa pessoa está falando, mas aí a gente vai continuar. Seguiu os ensinamentos da sua mãe, ajuda a todos e nunca foi ajudado, conforme salienta. Foi ela que eu teria ensinado a ser o homem direito. A partir dos 14 anos, de ter trabalhado para sustentar a família, na maioria das vezes como servente de pedreiro. Não pôde estudar, ter uma profissão, ou mesmo uma aposentadoria que lhe assegurasse a vida. Revolta-se com as dificuldades que o impedem de ter um emprego fixo, isto é, de exercer o papel de homem direito. A gente também, por não estar vendo o paciente falar, a gente poderia também dizer que ele está falando assim, digamos, como qualquer pessoa falaria assim, doutora, sabe, minha mãe me botou para trabalhar muito cedo, eu não pude estudar, hoje em dia eu queria tanto ter uma profissão, eu queria ter minha carteira assinada. Ele pode estar também falando desse jeito. Aí seria uma depressão, seria uma neurose. Então, tangente ao seu nervosismo, relata uma primeira crise de agitação na infância, que o levou a um médico que lhe receitou Lorax. Se a gente, na hora, está no consultório, e a gente pega essas informações escritas, ou o paciente fala assim, eu tomo Lorax, a gente não vai saber o que é, por isso que a gente precisa estudar para ver o que é remédio também. Não é obrigatório, eu estou falando isso para a gente se tornar um profissional diferenciado. E não tem nada a ver com Lacan, eu estou emitindo a minha opinião. Então, a segunda crise aconteceu aos 20 anos e continuou em uma nova internação no hospital psiquiátrico. Olha bem, ele fala que assim, o paciente teve uma crise de nervosismo. Gente, que crise é essa que a pessoa precisa ir? Que nervoso é esse que a pessoa precisa ficar no hospital psiquiátrico? Não é um nervoso. Crise de nervoso é você chegar em casa estressada, encontrar a pia suja, digamos assim. Eu me lembrei de uma amiga minha e pegar os pratos e sair jogando fora. Né? Deu uma crise de nervoso. Isso aí é uma crise de nervoso. Assim, a gente tem que aprender a se controlar, mas ninguém é de ferro, né? Ser humano, eu não vou julgar quem chegar em casa e pegar os pratos e sair jogando para cima. Mas, assim, que crise de nervoso é essa, né? Que a pessoa vai parar. Eu estou aqui rindo, gente, porque eu lembrei. Eu lembrei de um caso de uma amiga minha. Ela vai ver esse vídeo, viu, querida? Porque ela é brincalhona igual a mim, né? Então, o que acontece? Ela disse assim, que ela teve um acesso de raiva porque ela tinha pedido para o pessoal ajudar ela, né? Ajuda a pegar o lixo, lavar os pratos. E aí ninguém fez nada, vocês não fizeram nada, não. Eu vou jogar os pratos tudo fora. Aí começou a arremessar pela janela. Estava estressada, chegou da rua. Mas assim, gente, sobre isso de jogar prato, eu lembrei de Freud fazendo uma análise de Leonardo da Vinci. E, se eu não me engano, foi o Leonardo da Vinci ou foi outro artista. Eu vou olhar e vou botar até o texto para vocês no grupo. Disse que esse pintor, que eu não lembro agora se foi o Leonardo da Vinci, disse que ele, quando o irmão dele faleceu, eu acho que não foi ele, não, foi outro artista. Quando o irmão dele faleceu, disse que ele não expressou nada. E a mãe falou assim, meu filho, você gostava tanto do seu irmão e você nem chorou. A mãe falou isso dias depois. Aí ele falou assim, mamãe, eu vou te mostrar uma coisa. Aí ele foi no quarto e pegou. Eu estava ensinando o meu irmão.
eu estava sendo como se fosse o mentor do meu irmão. E eu estou aqui, ó, aqui, aí mostrou. Eu estava ensinando meu irmão. Quer dizer, ele estava alfabetizando o irmão, ele estava ensinando o irmão. Então, ele sofreu, só que ele continuou calado. Passou um tempo, disse que quando a família chega, ele estava jogando tudo no pátio. Isso foi a forma que ele usou para transbordar a dor. Que ele chegou num pátio, e se eu não me engano, a gente deu isso na aula. Eu vou ver onde foi que eu li isso, gente, que eu esqueci. Mas diz que ele chegou assim no pátio, tinha umas crianças assim, os vizinhos, e ele começou a jogar os brinquedos. E as crianças começaram a achar engraçado. E quanto ele mais arrumava o brinquedo, mais as crianças achavam engraçado. E aí ele pegou e começou a arrumar os pratos e as panelas e quebrar tudo. E a mãe chegou, reclamou com ele, mas depois entenderam que ele fez aquilo, de quebrar tudo, como um ato de botar para fora aquela dor pelo falecimento e a perda do irmão. Então, é por isso que eu digo assim, a gente está nervoso ou ter uma crise de nervoso não quer dizer que tem um problema psiquiátrico. Mas aqui, nesse caso, essa crise nervosa, a gente não sabe se essa pessoa ficou gritando, se ela saiu de si, se ela alucinou. Aqui não está explicando, é por isso que é um ponto para chamar nossa atenção. Um sofrimento constante de não ser reconhecido. Então, ele foi internado do hospital psiquiátrico. E também na infância, né? Ele receitou para ele Lorax. A segunda crise aconteceu aos 20 anos e culminou em uma nova internação num hospital psiquiátrico. Sente-se em uma eterna servidão, sendo explorado pelos irmãos. Revela que não teve infância. O padrasto impediu de brincar na rua por medo de que ele fizesse algo errado. Essa fala, meu padrasto me impedia isso é uma observação minha, não é observação do autor. Meu padrasto me impedia de brincar na rua com medo que eu fizesse algo errado. Você fica com pena da pessoa, diz assim, ai, será que ele tinha um padrasto abusivo? Será que era isso? Mas algo me chamou a atenção nessa conversa aí. No seguinte, o padrasto impedia de brincar na rua com medo de que ele fizesse algo errado. Para quem entrou agora, a gente está 1, 2, 3, 4, no quarto parágrafo do estudo de caso. Será que esse padrasto não deixava ele sair porque ele já era uma criança, ou um adolescente, ou um garoto, que poderia causar algum problema ou algum dano a outra pessoa? Vamos pensar dessa forma. Aí a gente só está, nesse momento, a gente não está usando a psicanálise, eu só estou e também ouvindo, né? A gente está ouvindo como se estivesse ouvindo o paciente, né? Que não é um relato, né? E o padrasto, desde que adquiriu o próprio dinheiro, aos 14 anos, frequenta a zona do Meretrício de Belo Horizonte e diverte-se com as mulheres da vida. Segundo ele, elas são honestas, nervosas e às vezes manifestam a vontade de morar com ele. Elas os amam porque, sendo um homem direito, é capaz de cuidar do dinheiro delas. Ele faz serviços bancários, como depósitos e retiradas. Elas têm sorte, afirma, por nenhum outro faria o que ele faz. Parece aqui que as moças, assim, que ele vai lá e dorme com elas, o meretrício, né, ele paga pelo serviço, do sexo como um serviço. Elas pedem favor para ele. Quem sabe que ele não vai num banco? Se fosse hoje em dia, né, a gente pode dizer o quê? Na casa lotérica. Esse estudo de caso aqui não é muito velho, não, viu, gente? Mas então, digamos que ele vai na casa lotérica e saca um dinheiro para elas, faz um favor, mas ele sempre está repetindo que ele é um homem direito. Para ele, a vida é difícil e poderia ter sido diferente caso tivesse se formado como os irmãos. Quando a gente faz uma análise dessa,
eu posso parecer que eu estou criticando, mas eu não estou criticando a pessoa. A gente tem que ter respeito pelo ser humano. Mas eu tô assim, fazendo uma análise nua e crua do caso, sem colocar, como é que eu vou dizer, sentimento. Por quê? Deixa eu só explicar para vocês. Eu sou uma pessoa extremamente, como é que eu vou dizer, empata. Eu tenho muita empatia. Então, eu sou aquela pessoa que, antes de eu ser psicanalista, se eu visse uma pessoa contando que estava sofrendo alguma coisa, eu choraria junto. Eu desmoronaria junto. Eu me compadeceria. Mas só que a gente, enquanto psicanalista, a gente não pode desmoronar junto com o paciente. Então, o que acontece? Se um paciente chega, né, na clínica, chorando porque perdeu alguém da família, e você também perdeu alguém da família recentemente, ainda que você sinta vontade de desmoronar, é melhor você não atender, suspender os atendimentos, do que você estar num consultório e, de repente, um cliente vir chorar uma dor para fora e você acabar a sessão abraçado com o cliente chorando em prantos. Porque isso não vai, assim, soar eticamente bem para a gente, né? Não é esse o objetivo da gente ser psicanalista. Mas é claro que eu e você somos seres humanos. E a gente tem nossos sofrimentos, a gente tem nossas angústias, a gente tem nossas dúvidas. Mas é por isso que a gente faz análise, para a gente ir trabalhando o nosso emocional, trabalhando o nosso inconsciente, para que a gente possa ter suporte para cuidar do outro. Então, é igual o médico. Quando eu me lembro, quando eu ia fazer a cesárea, depois que eu era anestesiada, os médicos ficavam abrindo a minha barriga e conversando. Você viu aquele jogo de ontem? Eu vi, jogou 2-0. Foi kkkk. E o carro de fulano? O seu carro está com problema? Então, assim, já está tão acostumado a lidar com aquilo, que eu estou ali como se fosse um pedaço de carne aberto, né? Mas eles estão conversando normalmente. É igual um mecânico está mexendo num carro. Então, assim, quando a gente vai, começa a estudar, digamos, enfermagem, a pessoa vai pegar em sangue, desmaia, puf, o médico pega. Eu conheço um caso de um conhecido que ele estava estudando medicina e ele pegou o cérebro na mão. Aí falaram, ele fez assim, parece de verdade. Aí falaram para ele, é de verdade. Ele fez assim, tá brincando, isso aqui é uma borracha, não é de verdade. Pô, caiu, desmaiou. Por quê? Porque está no começo, né? Então, mesma coisa. Quando eu estou aqui fazendo essa análise desse caso, eu estou criticando, fazendo essas críticas, não é criticando a pessoa, fazendo críticas sobre o caso e mostrando aquilo que está despertando o meu interesse. A gente aqui agora está nessa sala como cientistas do psiquismo. A gente está como cientistas que está observando um fenômeno para a gente tentar entender o que é este transtorno que essa pessoa tem. E a gente, enquanto ser humano, né? Se a gente não está bem, se a gente está ansioso por causa das provas, se a gente está assim, a crise de ansiedade vem para as pessoas que estão na prova, que estão estudando. Às vezes a gente se sente com muita sobrecarga pelos ombros, porque a gente tem várias coisas para dar conta. Então, eu acho que isso tudo é válido a gente conversar. Seja no grupo, claro que às vezes a gente não pode expor nossa vida, se está expondo a nossa vida, mas aqui é um ambiente para a gente falar, não é só eu que vou falar. Então, vamos lá. Então, aqui. Então, aqui foi, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Foi aqui. Ele fez, elas têm sorte, afirma, por nenhum outro faria o que ele faz. Quer dizer, de qualquer forma, ele está sendo explorado, vamos dizer assim. Não vou dizer explorado, mas digamos, toda hora as mulheres pedem para ele ir no banco, para ele tirar dinheiro, e ele está dizendo que elas têm sorte por encontrar ele. A gente vai ainda pegando essas coisinhas aqui e ali. Para ele, a vida é difícil. E poderia ter sido diferente caso tivesse se formado como os irmãos. Sim, ele está certo de falar isso.
né? Porque se ele tivesse formado com os irmãos, talvez ele tivesse uma vida diferente, mas a gente não está sabendo, assim, essa repetição que está na fala dele como um disco arranhado, toda hora citando as mesmas coisas. Trabalhar desde 14 anos, não lhe foi dada a oportunidade de estudar. Quer aprender a ler, escrever e contar, a fim de viabilizar a conquista de um emprego melhor. Estudou em escolas especiais à noite, mas nunca passa de ano, pois não consegue frequentar as aulas. Fala da felicidade de sua juventude, quando tinha um corpo forte e emprego com carteira assinada. Hoje pensa em se aposentar pelo INSS, embora goste de trabalhar. Essas coisas que ele está falando não são coisas assim, estranhas, no sentido assim, que toda pessoa quer se aposentar, quer ter um trabalho melhor, quer estudar. Ele está falando da vontade de estudar e de que não consegue, porque não consegue frequentar as aulas. Mas até que ponto isso é verdade, né? Ele tem tempo para estar no meretrício, mas não tem tempo para estudar. Será que é isso mesmo? Atualmente, tem uma namorada em um bordel e pretende morar com ela. Quando conseguir uma renda fixa para sustentar, retirando da vida de prostituição. Considera-se o único homem corajoso o suficiente para tirar qualquer mulher dali. Ele encarna a posição daquele que põe ordem na zona. Encarnar a posição, ser encarnar um personagem, conhecendo a fundo o que ali acontece. Recorde-se de que, certa noite, em uma data não muito precisa, em 1976, ou antes, quando estava saindo do bordel, chegou um homem da lei, um policial, mas ele chama de homem da lei, e pediu-lhe os documentos de identidade. Quando não portava a carteira de trabalho, foi preso por uma semana. Ficou traumatizado por sua família desconhecer seu paradeiro. Não foi possível averiguar a verdade desse relato. Nem ele conta como saiu de lá. Vocês notam que a pessoa que está escrevendo, ela está na dúvida se isso realmente aconteceu? Então, isso são pistas para a gente. Um ano depois, esteve internado no hospital psiquiátrico, porque apresentava um alto grau de agitação. Afirma que ficou agitado pela dificuldade de arrumar emprego. No início dos anos 80, buscou apoio psicológico em função do trauma surgido em decorrência de sua prisão. Voltou a frequentar os bordéis e, nessa época, conseguiu um emprego de faxineiro com carteira assinada. O que ele queria, conseguir um emprego com carteira assinada. Mas ele novamente fica internado. Em relação ao seu confronto com a lei, a sua prisão, não se tem certeza de que isso de fato tenha ocorrido ou se trata de um episódio delirante. A pessoa que está narrando diz assim, olha, eu não sei se isso que ele disse é verdade ou se foi um episódio delirante. A gente já está aí com a pista de que a gente está tratando de uma estrutura psicótica. É um transtorno, não uma depressão, como ele disse ali. Então, a gente já pode começar a pensar, olha, quando a gente é sabido, né, quando a gente pesquisa e tal, que tem casos de esquizofrenia que começa como ansiedade, né? A depressão, a depressão... Oi, Patrícia. A depressão, ela começa com ansiedade, muitas vezes. A esquizofrenia, ela começa com um quadro de ansiedade. Agora, não quer dizer que a pessoa que está tendo ansiedade, ela vai ficar esquizofrênica, não. Porque eu estou falando, é a estrutura do psiquismo da pessoa, né? Então, ele aqui, a gente já está agora, a gente tem mais uma pista mais concreta. Ele não sabe se isso aconteceu ou se foi um episódio delirante. Então, delírio
já tem aí uma estrutura psicótica, uma esquizofrenia, talvez, vamos ver. Então, ele teve, ou se for um delírio momentâneo, determinada pela posição débil. Então, você aí, na outra aula, eu disse, na aula anterior, que a neurose, ela não compromete a parte cognitiva. A neurose, como eu disse, pode ser qualquer um de nós. A gente posso dizer assim, em algum momento eu fui neurótico. Por que neurótico? É a pessoa que tem algum problema emocional, recalca aquilo, e aquilo pode surgir com uma ansiedade, com outras coisas, dores no corpo. Então, isso é neurose. É a pessoa ter coisas que precisa pôr para fora. Então, todos nós precisamos pôr algo para fora, falar. Por que a gente, assim, sem falar em Lacan, por que a gente melhora com a psicanálise? Ou em Lacan, ou uma psicanálise freudiana ou lacaniana? Porque a gente vai falando, vai falando. Nessa fala, a gente vai soltando aquilo que está no inconsciente. O psicanalista vai pegando aquela nossa fala e vai vendo o que é que tem ali. E vai desmanchando aquele novelo de lã, como se fosse igual nos desenhos animados. Vai ali montando o quebra-cabeça. Aí, digamos, a gente lembra de um evento da infância, a gente fala aquilo, quando a gente fala e ressignifica, de repente a gente estou me sentindo mais leve. Aí vai para casa, volta, daqui a pouco passa um tempo. Mas, assim, falam para a gente que o objetivo da psicanálise não é curar. Por quê? Para você não ficar com um desespero de curar o paciente, nem prometer a ele que você vai curá-lo. E depois ele diz assim, a senhora me disse que é melhorar com 4 sessões, e eu já estou aqui 6 meses e não melhorei ainda, não fiquei bom. Um exemplo. Aí a pessoa vai dizer o que para ele? Né? Se você prometeu que ele ia ficar bom em 4 semanas. Então, a gente não vai prometer cura e nem vai ficar na ansiedade de curar. Mas é claro que quando a pessoa começar a botar para fora, vai vir a melhora. A pessoa vai entender, a pessoa vai ressignificar algumas coisas. Então, vamos lá. Um episódio delirante, momentâneo, determinando a posição débil. O que importa assinalar, entretanto, é a sua inabilidade na época em lidar com o fato. Tenha ele realmente ocorrido ou não. Muitas de suas dificuldades vividas a partir dos anos 80 é atribuída a essa incapacidade de lidar com a lei, com a autoridade policial que supostamente teria prendido. Tal debilidade encontra-se em consciência com o diagnóstico pedagógico, dificuldade de aprendizagem, retardo mental. Então, ele tem alguns diagnósticos de retardo mental e de dificuldade de aprendizagem. Quando ele fala ali do jeito dele falar ali, eu não consigo aprender porque eu não consigo frequentar as aulas. Na verdade, ele tem um diagnóstico que ele não consegue aprender. Em vez dele, se ele fosse um neurótico, ele diria assim, ô doutor, ô doutora, ô psicanalista, ô psicólogo, eu tenho uma dificuldade de aprender. Ele saberia disso. Eu fui diagnosticado com dislexia, um exemplo. Eu tenho uma dislexia, doutor. Eu tenho uma dislexia, doutora. Eu não consigo aprender assim, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho TDAH, entendeu? Aí eu preciso, talvez tomar um remédio, talvez fazer um tratamento. Mas não. Ele pega essa informação que ele tem, ele projeta para fora. Vamos usar Freud. Projeta para fora. Em Lacan, ele tem a foraclusão. O problema não é ele, o problema vem de fora. Então, reparem. Ele não chega para dizer assim, ó, eu tenho um retardo mental. Ele delira, mas a gente vai ver isso. Na clínica, ele repete continuamente as mesmas coisas, queixas, as mesmas queixas. O tempo passa e os personagens não mudam.
Ele não problematiza nem faz enigma, insistindo em contar sua história, sem, no entanto, elaborar qualquer construção acerca disso. Qual é o sentido dessa repetição? A gente ouve falar em Lacan sobre repetição, mas aqui no texto não é bem aquela repetição, né, do sofrimento psíquico, em que a pessoa repete, repete, repete. Não é também aquilo que Freud fala, repetir, recordar e elaborar. Então, oi, Mara. Então, assim, quando a gente... Sejam todos bem-vindos. Então, assim, quando a gente está na nossa clínica, quando a gente está conversando com o nosso analista, é claro que a gente vai repetir. A gente tem que repetir, para poder se dar conta de que está repetindo. Então, a gente pode chegar e ficar repetindo, diz assim, meu irmão me fez isso, porque meu irmão me batia, meu irmão me batia, e aí hoje em dia eu sou nervosa, não sei, você pode ficar repetindo, repetindo. Mas assim, vocês perceberam, ele pode passar por 10 psicanalistas, ele pode encontrar alguém na rua, ele vai contar a mesma história. Ele não está elaborando, ele não está com uma história nova, ele vai ficar assim nessa, porque se eu trabalhava, porque ele está repetindo a mesma coisa. Então, vamos agora para o estudo, que eu vou jogar aqui no grupo agora. Não joguei antes, para vocês não ficarem curiosos, não irem mexer. E aí, se vocês forem mexer, ia estragar a surpresa. Não que haja surpresa, mas assim, eu não ia poder nem falar tudo isso, que vocês iam dizer assim, já li, já sei. Então, vamos lá. Agora, vamos ver realmente o estudo de caso. Deixa eu ver se é isso aqui, introdução. Eu vou jogar aqui no grupo e vocês podem abrir. E a gente agora... Aqui a gente já está fazendo uma análise. A gente está conversando sobre esse caso e vamos fazer de conta assim agora. Vamos fazer de conta que alguma de vocês atendeu esse paciente, certo? E que aqui a gente está numa reunião de supervisão. A gente está aqui, digamos, hoje aqui é uma reunião que a gente vai aqui agora discutir os nossos pacientes. É claro que, assim, numa reunião de supervisão, algum dia, alguém aqui pode ser já psicanalista, eu já passei, outro nunca passou. É claro que a supervisão é você e seu supervisor. Mas se a gente fosse participar de uma sessão assim, que tem gente que faz, às vezes faz uma supervisão com mais 4 pessoas, uma supervisão com mais 3. A gente não vai falar nome de paciente, a gente não vai dizer quem é, a gente não pode citar nome. Nós somos obrigados pelo estatuto, pela ética, a gente não pode nem dizer. O psicólogo, ele tem um estatuto diferente. Eles estão regulamentados como profissão e nós não. A gente não pode dizer assim, eu atendo Maria. A gente não pode. Pela ética, a gente não deve. Eu não posso dizer quem são os meus pacientes, nem isso. Se o meu paciente me contar algo, chegar aqui para mim hoje e dizer assim, Carla, eu digo sim, eu queria te contar uma coisa, que eu tô com isso aqui muito preso há muitos anos. Digo, sim, pode falar. Eu matei uma pessoa e eu enterrei no fundo de casa. Você vai ter que ouvir isso sem nem fazer assim, ó. Não, você tem que manter nada de você se assustar nem se abismar. Então, é até bom que o paciente esteja deitado e ele não esteja vendo o seu rosto. É por isso que Freud botava aquela posição. Aí, você vai ouvir a pessoa e você vai perguntar o que é que você se sente. Você cometeu esse crime, você se sente o quê? Como é que você se sente? A pessoa vai dizer como é que ela se sente. E você fala, se você está arrependido, aí a pessoa vai dizer se sim ou se não. Não. Digamos que passou ali uma semana, a polícia vai na sua porta. Chegou intimação. A polícia chega na sua porta. A senhora é psicanalista de fulano de tal, aí você não vai poder mentir para a polícia. Sim. Ela é atendida pela senhora? Sim. Primeiro, Carla, perguntaria, você tem um mandato para me interrogar? Ou então, aí eu disse, se eu tenho mandato,
é para eu ir com vocês, para eu dar depoimento, aí ele já vai ficar assim. Se ele disser assim, a senhora pode me acompanhar? Eu digo assim, é para que. Aí, outra coisa, eu não vou sair escoltada pela polícia. Gente, tudo na vida a gente tem que entender os nossos direitos. Eu não vou sair escoltada pela polícia como se eu fosse uma bandida. Eu vou dizer assim, é para estar na delegacia que horas? Tal dia, é hoje, 3 horas da tarde, tá certo. A gente vai chegar lá. Queria dizer que a senhora dissesse, a senhora é a psicanalista de Matilda. Vamos botar o nome da pessoa, Matilda. Sim. Vem cá, ela lhe contou que matou alguém? Eu digo assim, senhor, eu sou uma psicanalista, eu sou amparada pela lei a só dar um depoimento em juízo. Ou seja, eu só posso dar um depoimento se eu estiver com o juiz, em juízo, não é na delegacia sendo interrogado. Aí eu digo assim, eu tenho meu sigilo profissional. E eu não vou falar nada, nem sobre tortura. Então, não sei se eu vou ser torturada ou presa aí também, né? Nessa hora aí, gente, mas assim, brincadeira da parte, eu não vou falar nada. Aí eu vou para minha casa, chega a notificação do juiz. Eu abro. Aí a lei diz que eu não sou obrigada a testemunhar contra o meu paciente. Eu não sou. E aí eu vou procurar saber do... É bom nessa hora a gente ser filiado a algum sindicato, a uma associação, porque eu vou consultar lá o pessoal, eles têm como é que eu vou me apresentar para a justiça ou não me apresentar. Porque quando a gente é chamado para ser testemunha, a gente é obrigado a ir. Mas nesse caso, a gente tem que entender se a gente vai e não fala nada, ou se a gente nem vai. Aí ainda teria que estudar isso, essa questão aí da justiça. Mas mudando de assunto, vamos para o nosso caso. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente tem que ter sigilo. Introdução. Sim, a gente às vezes anota coisa do paciente, tem que estar trancado isso. Né? Não tem que ter cuidado, já pensou se uma hora uma pessoa tira um print de uma conversa e escapa pelas redes sociais. É antiético a gente tirar print de conversas do nosso paciente com a gente e sair mostrando para os outros, gente. Isso não existe. Então, vamos lá. Introdução. O programa de investigação convoca a abordar clínica a partir das psicoses ordinárias. Procura estabelecer uma certa pragmática, caso a caso, de acordo com o sujeito, venha se constituir as consistências do real, do simbólico e do imaginário. Como o sujeito vem interpretar os acontecimentos do corpo que eles chegam. Como situa um sentido. Como lida com a dispersão do imaginário na desmembração fundamental. E como tratar de recorrer, então, às normas mais ou menos estabelecidas para apoiar-se na construção de algo. Gente, eu tô com uma impressão de que o meu está faltando partes. Eu fui inventar hoje de copiar e colar para deixar ele arrumadinho assim, ó. O texto não estava justificado. Eu fui justificar ele, imprimir, e eu estou achando que comeu palavra aqui. Eu vou pegar o meu, igual de vocês, que está aqui no grupo. Eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Gente do céu. Vamos lá, voltando. Quando a gente copia do PDF para o Word, ele às vezes corrompe. Então, vamos lá. O programa de investigação convocado a abordar... Sim, o programa de investigação é convocado a abordar a clínica a partir das psicoses ordinárias. Procura estabelecer uma certa pragmática, caso a caso, de acordo como em um sujeito venha se constituir as consistências do real, do simbólico e do imaginário. Como o sujeito vem interpretar os acontecimentos do corpo que eles chegam. Tá bom, tá certo, Karina. Depois você vê a aula filmada, gravada. Então, o corpo que ele chega, como situa no sentido, como lida com a dispersão do imaginário
na desmembração fundamental. E como trata de recorrer, então, às normas mais ou menos estabelecidas para apoiar-se na construção de algo. Quem está falando sobre isso aí é um autor chamado Laurent. Então, gente, ele está falando aqui, lá no começo, de psicose ordinária. Quando a gente fala assim, uma coisa extraordinária, é uma coisa mais elaborada. Quando a gente fala de ordinária, é uma coisa mais simples. Então, ele está falando aqui de uma psicose simples. Em outras palavras, teria ele uma estrutura psicótica, então, como é que eu vou dizer assim, em consonância com o pensamento desse autor, do que eu li acima, esse seu Edmundo teria uma estrutura psicótica? Em caso afirmativo, pode-se constatar que não se trata de uma dissociação esquizofrênica. Ele está querendo dizer que não se trata de esquizofrenia, na qual o sentido impera, nem de uma psicose paranoica, do tipo de Schreiber, que está em Freud, de 1911 a 1977, com a riqueza extraordinária de suas convicções delirantes. Então, ele fala que nem se trata de uma esquizofrenia e nem se trata de algo extraordinário, como o caso de Schreiber. Schreiber é paranoico. A pessoa que é paranoica, ela sofre de pensamentos que alguém está perseguindo, querendo matá-la. Não é o caso do seu Edmundo. Ele, em momento algum, está dizendo que alguém o está perseguindo. Então, depois seria interessante a gente ler, quando tiver um tempo, as férias. Esse livro que todo mundo cita, Schreiber. Schreiber era um juiz que ficou com paranoia. E Freud não atendeu, mas Freud pegou o livro dele. Esse Schreiber escreveu um livro chamado, acho que é Biografia ou a História de um Doente de Nervos. Certo? Eu já botei no grupo, já comentei, mas é porque eu sou esquecida mesmo. Eu esqueço o nome do livro. Então, consideremos Edmundo psicótico, mas ele não apresenta fenômenos elementares. Sua psicose, suplementada pela debilidade mental, pode ser considerada como uma psicose ordinária, diagnosticada desde a infância, como retardo mental pelos pedagogos da escola, especializada onde estudou sem alcançar a alfabetização. Então, ele não conseguiu ser alfabetizado. Aqui fala de uma psicose ordinária. Pelo que parece, não está falando aqui de traumas. Ele pode já ter nascido mais ou menos assim, pode ter desenvolvido isso muito cedo. Aqui não tem, assim, muito material para a gente saber disso. Então, vamos lá. Então, a gente já tem uma pista aí, um indício, realmente uma afirmação de que esse retardo mental dele pode ter sido diagnosticado errado e ele ser realmente um psicótico. Em outras palavras, teria ele uma estrutura psicótica? Em caso afirmativo, pode-se constatar que não se trata de uma dissociação esquizofrênica, na qual o não sentido impera. O não sentido. Não sentido aí não é do verbo de sentir, é não sentido de não ter sentido, de não ter um sentido. Então, por acaso, na esquizofrenia, a gente sabe que a pessoa faz o quê? Ouve voz, vê vulto, às vezes não tem consciência da realidade. Uma pessoa assim, a depender do tipo de esquizofrenia, ela pode estar aqui com você assistindo um vídeo e ela pode dizer, William Bonner está dizendo que é para eu me casar. E nesse momento que a gente está assistindo a aula junto, ela pode virar e dizer, olha, você viu a professora dizendo que é para eu sair da aula? E não houve isso. Então, a pessoa inventa coisa que não existe, porque aquilo está vindo de fora. Ela acha que está vindo de fora. A alucinação está vindo de fora. É ele que quer me pegar, se for uma paranoia. Ele quer vir me pegar, estão vindo me matar, eu tenho que me esconder.
ou no caso de uma esquizofrenia, ter alucinações. Então, o que é que diferencia, assim, para a gente saber? A paranoia mesmo, é que a paranoia vai dizer que tem alguém perseguindo. A alucinação vai girar em torno disso. E se a pessoa não tiver alucinação visual, for auditiva, vai vir em torno disso. Alguém quer me pegar. Então agora ele fala que essa hipótese desdobra no seguinte ponto. Edmundo é psicótico, então a gente pode considerar isso. Ou 2, não é ou não, é I. 2, sua psicose é comum, ordinária, isto é, não acompanhada de fenômenos elementares, embora essas possam ocasionalmente ocorrer quando de um breve desdobramento do quarto laço. Sim, a gente não vai falar desses laços hoje. 3, a não ser a representação de fenômenos elementares, deve-se à sua forma particular de amarração. Sim, nesse 3 diz assim, ó, que é uma psicose ordinária, não é nada de algo extraordinário. E não apresenta fenômenos. Você vê que ele está ali, ele não fala que está vendo vulto, não fala que está vendo vozes, porque tem uma amarração no psiquismo. Essa amarração que se refere aí é aqueles nós amarrados que a gente não vai estudar agora, a gente só está lendo por cima. 4. Essa amarração é um não sintoma cacho. Tem uma figura para isso, mas a gente não vai estudar. 5. É esse não sintoma que ele possibilita uma certa estabilidade na trança. 2008, página 242. Schittman, tal. Fala o livro aqui. 6. Essa estabilidade foi conseguida à custa de uma debilidade mental representada no esquema a seguir, figura 18, pelo nó azul solto do conjunto, embora ele ligado pelo lápis furo no real. Não vamos pensar nisso agora. Só que tem uma coisa que a gente a acrescentar. Primeiro, o autor fala que essa debilidade pode não ser uma debilidade, pode ser a esquizofrenia em si, que deu esse retardo nele. E agora está querendo dizer que esse retardo pode acontecer por causa de um arranjo psíquico que tem a ver com a psicose. Mas a gente não vai se aprofundar hoje. Então, ele teria desencadeado, sim, se não fosse essa debilidade mental que ele tem de aprendizado, como fosse aquele retardo mental, um atraso mental, se ele não tivesse isso, ele teria desencadeado uma psicose com fenômenos elementares. Então, se não fosse essa debilidade que ele tem, mental, de os pensamentos não se articular muito bem, dele não conseguir aprender, ele teria talvez uma psicose mais extraordinária, com outros fenômenos, como daquele Schreiber. Schreiber, ele era um juiz, ele era extremamente inteligente. 8. Com as sessões de psicanálise, sim. Certo, 8. Com as sessões de psicanálise aplicada. Edmundo, certo, 8. Com as sessões de psicanálise aplicada, Edmundo está no processo de amarrar a sua trança de outra maneira, que poderá transformá-la de não sintoma em sintomática. Ele aqui está querendo dizer o seguinte, pela teoria lacaniana, esse psiquismo, ele, vamos dizer assim, ele talvez não tenha uma cura, certo? Mas, digamos, se ele tiver assim, vamos botar assim, a gente não vai estudar, entrar hoje naqueles esquemas, mas vamos dizer, tá assim, um exemplo, tá assim. Aí, de repente, de tanto fazer análise, aquilo vai mudando. Por quê? Vai ocorrendo uma melhora. Vai ter um outro tipo de arranjo, mas esse nunca vai deixar de ser algo deformado do que daquela imagem certinha que a gente tem. Certinho, as bolinhas todas certinhas. Real, simbólico, imaginário. Só que assim, gente, isso aqui é só para que a gente entenda a teoria lacaniana, porque assim,
Na prática, o que a gente vai usar na nossa clínica é entender uma estrutura. E quando eu falo estrutura, eu nem estou falando de como é arranjado isso aí. Mas a gente entender o que é uma neurose, o que é uma psicose, até porque para você poder dar um encaminhamento a essa pessoa, por acaso. Geralmente, quando uma pessoa procura um psicanalista, ela já vem indicada por alguém, então você já sabe. Às vezes a pessoa já vem medicada, a pessoa já passou pelo psiquiatra. Por acaso, o senhor Edmundo, ele não parece que ele é um psicótico, porque ele já está medicado. Entendeu? Os remédios que ele está medicado fez a mente dele ficar estabilizada. Aqueles surtos que ele teve, que ele foi ali parar no hospício, ele foi internado na clínica psiquiátrica, aliás, não foi hospício, não, clínica psiquiátrica. Quem sabe como foi esse surto? Será que ele não viu coisa? Não ouviu uma voz? Não se... Então, assim, quando ele apareceu nos consultórios psicanalíticos daquela clínica lá da faculdade, ele já estava medicado. A hipótese que está sendo considerada é de que a debilidade de Edmundo, enquanto não se toma cacho, aquelas imagens que estão no slide, pode deixar de ser a sua única forma de amarração. Então, tem uma hipótese de que essa amarração de Edmundo, ela deixe de ser daquela forma. O tratamento na clínica, agora vamos entender aqui agora o final da história. O que aconteceu com Edmundo? O tratamento na clínica tem possibilitado que ele ensaie articular o simbólico ao imaginário e ao real, o que dá uma maior liberdade em relação à sua debilidade. Então, os tratamentos psicanalíticos estão possibilitando ele, juntamente com a medicação, a melhorar a debilidade dele. Edmundo ainda frequenta semanalmente a clínica, mais apaziguado, ele está mais apaziguado, ele continua vivendo de sua pensão, ele continua tendo uma pensão e sempre manifesta o desejo de trabalhar com carteira assinada. Mas pelo que eu entendi aqui, pelo que eu entendi não, ele está pelo INSS, porque ele não pode trabalhar, ele tem um problema de psicose. Então, ele disse que continua recebendo a renda dele, mas ele queria trabalhar. Vamos lá. Agora, entretanto, ele parece saber como melhor lidar com a sua vida, com os policiais e com a lei. Numa das últimas sessões de outubro passado, ele relata um fato, aí está entre parênteses, realmente? Será que ocorreu? Mas ele contou um fato. Acontecido há algum tempo. Ele se encontrava no ônibus que foi parado em uma barreira policial. Edmundo conseguiu manter calmo na hora em que um policial o abordou dentro do ônibus. Ele localiza esse episódio no sábado anterior, mas não se tem certeza de que isso tenha realmente ocorrido, pois foi dito com muitas hesitações e tropeços, relata a praticante. Aí aqui está o relato da psicanalista. Edmundo conta que no sábado ia para a casa da namorada quando o ônibus onde estava foi interceptado pela polícia. Diz que tempo atrás ficaria muito nervoso e não sabe o que poderia ter acontecido. Lembra-se de quando ficou preso e que a sua família não foi comunicada sobre esse paradeiro. Dessa vez, porém, ele conseguiu manter a calma. Concluiu dizendo que foi tratado com educação pelos policiais, que não o incomodaram. Eles saíram do ônibus, prosseguiu com seu trajeto. Não houve maiores consequências. Esse relato é bem parecido com a sua. Esse relato é bem parecido com o da sua prisão, mas a posição de Edmundo foi, sem dúvida, uma posição bem diferente. Dessa vez ele soube, de alguma forma, lidar com a situação.
Então, a gente vê aqui um progresso no Edmundo. Porque quando Edmundo foi abordado a primeira vez pelos policiais, embora ele estivesse sem documento, será que o seu Edmundo não se portou de uma forma estranha? De repente, ele não conseguiu se comunicar com os policiais por ter um problema, né? É um problema de psicose que parece muito com esquizofrenia. Então, assim, seu Edmundo não soube talvez falar para os policiais, olha, eu não trouxe, eu trabalho, ou eu sou aposentado, ou eu estou aqui porque eu frequento, mas se os senhores me aguardar, eu peço para alguém trazer meus documentos. Não, ele se desesperou talvez, e aí foi preso. A gente não sabe se essa história realmente ele foi preso, mas parece que sim, porque ele sempre conta isso. Então, só que agora nós encontramos um Edmundo que, além de medicado, ele está fazendo um tratamento psicanalítico. E esse tratamento psicanalítico está o ajudando, tanto é que dessa vez ele estava no ônibus, chegou a polícia, ele soube conversar com os policiais, né? Ali não foi importunado pelos policiais, ele parece que perdeu mais aquele medo do homem da lei, aquela coisa ali que ele tinha, o homem da lei né, vai me pegar, não sei o quê. E ele ficou apaziguado. Então, assim, eu trouxe esse caso aqui, na semana que vem a gente continua. Vocês podem ler, certo? Já é 9h28. Não, já acabou, sim. Foi porque eu acabei repetindo aqui no papel. Certo, acabou, não foi isso? O estudo foi até o fim. Então, assim, gente, vocês estão percebendo como é diferente um caso de uma depressão, um caso de um paciente que é só neurótico no sentido de ter questões para resolver, questões da infância, questões com os pais, questão com o esposo, com a esposa, com o chefe, ter queixas de uma pessoa que ela vive um pouco fora de sua realidade. Né? É uma psicose ordinária, como ele falou. Esses termos, a gente, enquanto psicanalista, a gente não precisa rotular as pessoas, no sentido de que, às vezes, o paciente pode ir no seu consultório e dizer, e aí, eu tenho o quê? Acalme, né? Vamos conversar. E aí a gente vai conversar com ele para poder dar um encaminhamento. Mas, na minha opinião, a gente tem que ter uma visão mais ampla, ter um entendimentozinho sobre um remédio, para que serve, ter um entendimentozinho aí para o que fazer desse paciente. Se seu Edmundo não tivesse medicado e viesse na nossa clínica ser atendido, o que a gente ia fazer com ele? A gente iria dizer para ele, procurar, se ele não tem condição financeira, ele vai no CAPS, ele vai no hospital psiquiátrico. A gente tem que entender também, eu me lembro de uma aula em que a professora já falava isso, a gente tem que entender sobre o nosso SUS na nossa cidade. O que é que tem do SUS para uma pessoa com problemas psiquiátricos, para poder a gente dizer, procure tal lugar. A gente vai dizer o que para o paciente? Tchau e até a próxima, sem dar um encaminhamento. Se ele tiver um surto psicótico dentro do nosso consultório, será que a gente sabe lidar com a situação? De poder pedir ajuda de alguém na hora? De como é que vai levar esse paciente? Primeiro, se um paciente surta na sua clínica e quer quebrar tudo, como é que você age? Vamos pensar nisso. Se um paciente surta e quer te garguelar, como é que você age? Eu uma vez passei uma situação, eu não passei eu vi uma pessoa passar. Eu estava para trabalhar numa empresa e a gente tinha que passar para o psicólogo e para o psiquiatra. Só que o atendimento era no mesmo prédio para todo mundo. A gente estava seguindo a ordem de chegada. Então, tinha muita gente ali também que era da mesma empresa que eu ia trabalhar, mas tinha pessoas ali que eram pacientes dela mesma. Em um certo momento, eu estava encostada na porta
que eu era de fora, eu estava querendo ser atendida antes das 18, que meu ônibus era 18h30. E aí eu estava em Salvador. E aí eu vi ela falando assim, solte o meu braço. E aí eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo aí dentro? Ela falou assim, solte o meu braço, eu estou dizendo a você, solte o meu braço agora. Gente, mas a mulher não saía do salto. A mulher não gritava. Eu via que tipo, eu vi que tinha seguranças fora da sala dela. A porta dela estava fechada, mas eu era a que estava mais encostada na porta, que eu era próxima. E eu vi ela falando, solte o meu braço agora. E eu via ele falar coisas que tinha hora que eu entendia assim, remédio, não sei o que, eu quero, eu não sei. E ela, solte o meu braço, eu estou dizendo a você, solte o meu braço agora. E aí, depois de vários solte o meu braço, abriu-se a porta e saiu um homem altíssimo, forte. E eu entrei. Eu emboquei logo e disse, doutora, por favor, me atenda. E aí, eu senti que ela ainda estava recuperando o fôlego, mas ela pequenininha, baixinha, assim, franzina, e com toda a confiança dela. Isso que eu achei interessante, né? Porque ela poderia ter dito assim, segurança, vem aqui agora! Mas ela manteve a posição dela de o quê? Sujeito suposto saber. Eu sou a doutora. Ela era uma psiquiatra. Eu sou doutora, você é meu paciente, você tem que me respeitar. Solte meu braço agora. E no sentido de se uma pessoa surta em algum lugar, você lembre-se que você pode chamar a SAMU. Você pode chamar a SAMU se uma pessoa surtar. Então a gente precisa ter anotado o número da SAMU. Será que eu sei de cor? Se eu não sou boa de gravar, vamos botar na nossa agenda o número da SAMU. Vamos ter o número da polícia, que às vezes é caso para a polícia. Mas assim, eu não estou falando isso para meter medo em vocês, porque tipo assim, quando a gente se forma, a gente que decide em que quer se especializar, né? Por acaso, tem gente que diz assim, não, eu vou ser clínico mesmo, pronto, né? Mas a gente pode fazer uma especialização. Eu tenho digamos, eu sou psicanalista, estou falando de mim, não, estou dando um exemplo. Eu sou psicanalista e eu morro de amores por essa área. Eu quero lidar realmente com gente, com pessoas que têm problema mesmo, paciente psiquiátrico, que, como Lacan, eu vou mesmo. E Lacan era psiquiatra. Já você fala assim, não, eu vou querer atender casais. Outra pessoa pode falar, não, eu vou querer atender adolescentes. O outro, eu vou querer atender gente com depressão, certo? Então, vale daquilo também que você quer se dedicar. Não é para meter medo a ninguém de acabar vocês assim assustados. Ai, Jesus, eu vou ficar sozinho nesse consultório, como é que vai ser isso? Mas é tudo coisa para a gente pensar nas possibilidades. Então, esse estudo aqui vai ficar na nossa mão, na mão de vocês. Aqui, quando ele fala do Edmundo, eu vou dar na próxima aula uma outra versão desse documento, desse papel. Qual é a versão? É a versão que cita as figuras dos slides. E a gente vai estudar um pouquinho aquelas figuras dos slides. Agora aqui vou parar de gravar e gostaria de saber se alguém quer saber alguma coisa.